Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O que será que nós vamos falar no vídeo de hoje? Pérsia. Pérsia, situação geográfica. Origem, Planalto iraniano. Política. Característica da política aí da Pérsia. Despotismo, poderes concentrados no imperador, né, no rei. Aí o Ciro era o rei da Pérsia. O Ciro derrotou o Creso, rei da Lídia, e conquistou o segundo império babilônico, permitindo que os hebreus retornassem a Israel. Procurou instaurar uma certa unidade econômica em seu império e tratou os povos submetidos com benevolência, deixando-os com seus próprios costumes, língua e tradição. Vou ler de novo essa parte com outras palavras, que teve muita palavra difícil aí nesse textinho. Então, procurou instaurar é dar início a algo, a alguma coisa. Então, ele procurou dar início, instaurar uma certa unidade econômica, dar início a uma unidade econômica no império, no seu império, e tratou os povos submetidos com benevolência. O que vem a ser benevolência? Benevolência é bondade de ânimo para com algo ou com alguém. Então, é bondade. Benevolência é algo que expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, né, quer dizer, que demonstra, alguém que demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade. É isso. Então, lendo de novo. Procurou dar início uma certa unidade econômica em seu império e tratou os povos submetidos com bondade, deixando-os com seus próprios costumes, língua e tradição. Foi visto, então, o Ciro, rei da Pérsia, foi visto como um libertador do jugo dos caldeus. Foi visto, então, como um libertador do jugo. Jugo aí, pelo que eu entendi, é a opressão que uma pessoa carrega. Então, libertador foi visto como um libertador da opressão dos caldeus. Agora, quem eram caldeus? Os caldeus, eles eram, né, correspondentes a povos da antiguidade que ocuparam a região sul da Mesopotâmia, conhecida como Caldeia. Caldeia, não sei dizer. Então, o Ciro foi visto como um libertador da opressão dos caldeus, os povos aí que ocuparam a região sul da Mesopotâmia, na Caldeia ou Caldeia. É até importante dizer que, assim, o Ciro é admirado pelos hebreus porque ele libertou os hebreus do cativeiro. Cambises, o filho e sucessor de Ciro, conquistou o Egito na Batalha de Pelusa. Em 522, o Dário I subiu ao poder. O que ele fez? Ele atingiu, durante o seu governo, ele atingiu o apogeu. Aí, ele dividiu o império em satrápias, cuja administração era confiada aos nobres escolhidos, os sátrapas, vigiados por funcionários reais, olhos e ouvidos do rei, que percorriam as províncias, fiscalizando a ação dos dirigentes. As satrápias aí eram uma divisão administrativa. O sátrapa era o administrador. Dário envolveu-se em uma disputa pela hegemonia comercial no Mediterrâneo. Dário envolveu-se em uma disputa pela hegemonia. O que vem a ser hegemonia? Hegemonia é preponderância de alguma coisa sobre outra, é a supremacia de um povo sobre outro povo, é a superioridade que um país tem sobre os demais. Então, Dário envolveu-se em uma disputa pela superioridade comercial no Mediterrâneo e, apoiado por seus aliados fenícios, deu início às guerras médicas contra os gregos. Economia e sociedade persa. A construção de estradas permitiram um tráfego maior de caravanas. A economia era baseada na agricultura e comércio.
O comércio era uma atividade importante que valia de trocas monetárias com o Dárico. O que acontece? A construção de estradas, então, ela foi obra marcante do governo do Dário I. A economia persa, ela era baseada na agricultura e no comércio. O comércio era uma atividade muito importante que fazia as trocas monetárias com o Dárico. A moeda, no caso, era esse Dárico aí. Vou ler um trechinho com vocês aqui de uma coisa muito importante que fala sobre o Dárico. Com a introdução de um padrão monetário que ficou conhecido com o nome de Dárico, cunhado em ouro ou prata de peso fixo e com a efígie do rei, o comércio interno foi incrementado de maneira espetacular. Aí fala sobre a construção de estradas, né, que permitiam um tráfego maior de caravanas que demandavam a Mesopotâmia, provenientes dos confins da Ásia. O Império Persa nasceu do conflito entre as tribos pastoras e agricultoras. Quando o persa Ciro se impôs pela força, a nobreza agrária e a guerreira também se sobrepôs. O povo, constituído de artesãos, agricultores e pastores que podiam ser recrutados para a guerra, ocupava uma posição superior à dos escravos. Então, a sociedade persa era caracterizada por agricultores, artesãos e pastores. A economia, agricultura e comércio. Comércio, uma atividade importante que valia-se aí com o sistema monetário dárico, né? Sistema monetário dárico não, é troca monetária com o dárico. A religião dualista dos persas, organizada por Zoroastro, que estabeleceu Zend-Avesta, estabelecendo os princípios gerais da religião persa. Religião dualista caracterizada pelo dualismo com duas energias opositoras, o bem e o mal. Por que Ciro é admirado pelos hebreus? Porque ele libertou os hebreus do cativeiro. Quem foi Dário I e qual sua importância para a Pérsia? Ele foi o mais importante imperador persa, ele organizou o império e terminou o projeto expansionista do Ciro. Quem eram os sátrapas? Eram governadores das províncias persas chamadas satrápias. Então, os sátrapas eram governadores das províncias persas chamadas satrápias. Descreva a religião da Pérsia. Foi organizada por Zoroastro, que escreveu Zend-Avesta, estabelecendo os princípios gerais da religião, caracterizada pelo dualismo, com duas energias opositoras, o bem e o mal. A construção de estradas foi obra marcante de qual governo caracteriza a economia persa? Então, a construção de estradas foi obra marcante do governo de Dário I. A economia pérsia era marcada aí principalmente pela agricultura e pelo comércio. Lembrando que o comércio, ele tinha aí as trocas monetárias com o Dárico. Então, o Dário I organizou o império, dividindo-o em satrápias, governadas pelos sátrapas. Correto. No governo de Dário I, construíram-se obras de irrigação, além de grandes estradas ligando o império. Correto. O Zend-Avesta, o Livro dos Mortos e o Velho Testamento foram textos considerados sagrados, respectivamente, pelos persas, egípcios e hebreus. Os persas acreditavam que o bem e o mal viviam em incessante conflito até que, no final, o bem obteria a vitória. A invenção do alfabeto pela civilização fenícia esteve ligada à necessidade que seus mercadores tinham de firmar contratos comerciais com povos distantes. Dário I da Pérsia dividiu seu vasto império em províncias administrativas chamadas satrápias, sendo cada uma delas governadas por um sátrapa, que era vigiado pelos olhos e ouvidos do rei.
Tchau, gente! Espero ter ajudado vocês a entenderem a matéria.